A gente volta agora a falar de um assunto muito grave, o caso Daniel Alves, jogador brasileiro de futebol que segue preso na Espanha, acusado de abusar de uma jovem. E para a gente entender melhor os desdobramentos jurídicos desse caso, a gente recebe aqui nos estúdios da Jovem Pan News hoje a advogada especialista em direito das mulheres, presidente do Instituto Justiça de Saia e ex-promotora de justiça, Gabriela Mansur. Doutora, muito obrigada pela presença, seja bem-vinda e boa noite. Eu que agradeço, Lívia, Daniel, boa noite para vocês também. Aproveito para cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Agora, doutora, esse caso veio à tona na semana passada. Cada dia tem um desdobramento diferente. Trouxemos há pouco o último desdobramento, pelo menos o mais recente, que foi mais um indício, mais uma prova que corrobora com depoimentos dados diversas vezes pela vítima, ao contrário de depoimentos dados até hoje por Daniel Alves. O que a gente já tem de concreto? É possível, diante de todos esses indícios e do avanço dessas investigações, que ele permaneça preso ao longo desse processo? O que a gente pode esperar de pena para o caso dele? Bom, nós temos aí uma legislação espanhola muito rígida na relação da proteção dos direitos das mulheres e que foi criada em 2022, exatamente depois de um fato muito grave que ocorreu na Espanha, exemplo também do que ocorreu aqui no Brasil, que foi um estupro coletivo que foi filmado e que não houve à época punição por uma falha legislativa. Então nós temos essa lei que só sim é sim, solamente si é si, na Espanha, que determina uma apuração rápida, eficaz, geralmente com a prisão daquele que está sendo acusado por estupro, como é o caso do Daniel Alves, verificando vários requisitos para manutenção dessa prisão, como no caso concreto, e depois, obviamente, o processo criminal e a condenação de Daniel Alves ou de qualquer outra pessoa que está sendo acusada pelo crime de estupro. O que eu vejo de muito positivo, ao contrário do que infelizmente nós temos vivido aqui no Brasil, é um procedimento célere, especializado na apuração de crimes sexuais contra as mulheres, dando muito valor à palavra da vítima, que, corroborado com outros elementos, outros indícios e provas que constam do processo, podem propiciar o oferecimento da denúncia pelo órgão acusador, Ministério Público, e obviamente que, se comprovados os fatos na esfera criminal, nós temos uma condenação por um crime de estupro grave. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos esse procedimento especial, nós não temos muitas vezes uma rapidez e tampouco um protocolo de atuação quando as vítimas denunciam esses crimes. É isso que nós precisamos estabelecer aqui no Brasil, que está fazendo a diferença na Espanha com a questão do Daniel Alves. Agora, doutora, segundo uma apuração da imprensa espanhola junto à juíza que cuida do caso, essa jovem que acusa Daniel Alves de agressão sexual, ela disse que se recusa a receber indenização financeira caso ele venha a ser condenado. Essa é uma prerrogativa de quem acusa? Esse tipo de posicionamento pode ter um peso diferente na avaliação da justiça espanhola? E caso um acordo venha a ser celebrado entre Daniel Alves e a acusadora, ela deveria retirar a acusação? É assim que funciona? Não funciona dessa forma. Vamos por partes. É óbvio que é uma prerrogativa da vítima ser ou não indenizada, apesar de que a lei, a jurisprudência, tanto aqui no Brasil quanto na Espanha, prevêem a possibilidade, a necessidade de indenização por danos morais e patrimoniais dos fatos, das consequências dos fatos ocorridos, do crime cometido, principalmente crimes que trazem um grande abalo emocional, traumas eternamente para a vida dessas mulheres. Mas ela pode, obviamente, abrir mão dessa indenização. É um direito dela. A Constituição brasileira e também na Espanha prevê que todo dano tem uma lesão correspondente e que deve ser aferida ao longo do processo. O que eu acho, no meu entendimento, e aí fazendo uma crítica, não à postura dela, mas ao julgamento das mulheres que denunciam. Muitas vezes se diz, ela está denunciando porque ela está inventando e quer ter algum ganho patrimonial com isso. Então eu entendo que para uma proteção, para que ela não seja acusada de aproveitadora, de que está acusando um jogador de futebol famoso que é rico, que é influenciador e que tem uma grande visibilidade,
publicidade que ela quer aparecer, eu acredito que ela esteja evitando esse tipo de acusação, abrindo mão da indenização, porém é um direito dela e tanto o Ministério Público quanto os advogados que devem estar defendendo seus direitos devem prezar pela indenização. Não que isso diminua a dor, mas é um direito da vítima e deve sim ter uma quantia correspondente ao dano, à dor. É como se fosse um lenitivo da dor. Porém, nesse caso, o que eu indicaria? Já que ela não quer para ela pode sim fazer o encaminhamento e a doação para institutos, associações, órgãos e estabelecimentos que atuam na defesa dos direitos das mulheres, que muitas vezes não têm apoio público, não têm verba, não têm condições de desenvolver projetos importantíssimos na defesa dos direitos das mulheres. Em relação ao acordo, Daniel, o que nós temos? Nós não podemos transigir, fazer qualquer tipo de acordo com a vida, com a segurança, com a integridade física, moral e principalmente com a liberdade sexual da mulher. Aqui no Brasil, há uma impossibilidade de acordo nesses casos. O fato dele fazer um acordo em termos financeiros de indenização jamais apagará o crime, jamais evitará que todo o poder público responsável pela apuração dos fatos cumpra o seu papel e, se comprovado o estupro de que ele está sendo acusado, seja condenado a uma pena privativa de liberdade, seja condenado penalmente e perca a sua primariedade, tanto no Brasil como na Espanha. Não há possibilidade de acordo quando estamos diante de crimes contra as mulheres. Agora, doutora, eu quero retomar daquele ponto da sua primeira resposta a respeito da celeridade com que esse processo se dá na Espanha e com uma crítica em relação ao tempo que leva um processo nesse mesmo sentido aqui no Brasil. Eu quero lembrar, por exemplo, do caso Thiago Brenan, que ele acabou preso, ele segue preso nos Emirados Árabes, e isso tudo aconteceu depois de que a modelo que foi agredida por ele numa academia aqui em São Paulo veio à mídia e trouxe o caso à tona, mas ele já respondia a crimes de violência sexual contra mulheres. Mas depois que o caso veio a público, aí sim que, ao meu ver, a justiça acelerou um pouquinho desse processo de investigação e punição dele. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero perguntar para a senhora? Quando a senhora faz essa crítica à legislação brasileira ou à situação em que se dá esses processos aqui no Brasil, é uma crítica à legislação ou às instituições, a forma como esse processo se dá nessas instituições? Como mudar essa realidade? Bom, eu como ex-promotora de justiça, acho que muitas pessoas sabem disso, já fazia críticas anteriormente à minha exoneração do cargo, tanto ao sistema de justiça, a forma como conduz processos de violência contra a mulher, quanto à legislação, que é muito falha ainda nesse sentido. Eu participei da elaboração e da aprovação de várias leis na proteção de defesa dos direitos das mulheres, mas nós não temos uma legislação que, de fato, zele pela celeridade e pela eficácia da aplicação da lei do direito nos casos de violência contra a mulher. Eu estou fazendo essa premissa, Lívia, para não parecer que só porque eu não sou mais promotora eu estou criticando as instituições. Não é meu papel criticar, é apontar as falhas e onde nós precisamos atuar, melhorar para a defesa dos direitos das mulheres. Em relação também, fazendo uma ponderação ao Thiago Brenan, ele não está preso. Foi expedido mandado de prisão contra ele. Ele estava foragido nos Emirados Árabes, lá foi cumprida a prisão, mas ele foi beneficiado com a fiança e até agora não se sabe em que termos e não se consegue mais prender Thiago Brenan e nós estamos aguardando o processo de extradição de Thiago Brenan, que está, muito embora nós tenhamos aí feito todos os procedimentos necessários, ainda está pendente de ser executado e de ser cumprido para que ele venha para cá no Brasil, preso onde ele deve estar. Aliás, eu sou uma das vítimas de Thiago Brenan, além de ser advogada do caso. Eles têm que estar no Brasil para responder criminalmente sobre os graves fatos que ele cometeu ao longo de uma vida que, infelizmente, colocou muitas mulheres em situação de risco, de humilhação e de
lesão à dignidade da pessoa humana. Então nós temos lá na Espanha uma lei mais rápida. Aqui no Brasil nós temos procedimentos que demoram muito, principalmente quando se trata de réu solto. E muitas vezes em crimes dessa natureza, os réus são colocados em liberdade sem que haja uma avaliação, não dos critérios subjetivos, que são os critérios analisados da pessoa de quem cometeu o crime. Ele não tem antecedentes criminais, ele tem residência fixa, ele tem emprego e ele não demonstra que vai fugir. Isso praticamente todos os agressores de violência contra a mulher possuem. Todos os acusados de abuso sexual possuem esses critérios subjetivos favoráveis à sua soltura. Mas deixa de se investigar e de se analisar o risco que coloca uma soltura dessa à sociedade. A sensação de impunidade, de injustiça que a sociedade sente. As mulheres que acusam como se elas não valessem nada e como se a voz dela não fosse ouvida pela sociedade. Nós temos que ver também que colocar homens que são acusados de estupro, com indícios, obviamente, de que esse crime ocorreu e que ele foi o autor dos fatos, ser colocado em liberdade funciona como um incentivo à prática de crimes contra as mulheres. Por isso que nós somos o 5º país do mundo com maior índice de violência contra a mulher. Nós desestimulamos as mulheres a denunciar quando isso ocorre. Por outro lado, nós damos a impressão de que as leis não funcionam e que não acontece nada quando se comete uma violência gravíssima como essa contra a mulher. Eu estou falando com conhecimento de causa. Eu sou advogada hoje de 4 casos graves de abuso sexual que ocorreram aqui no Brasil, um ocorrido num navio, um ocorrido dentro de um hotel, outro ocorrido dentro de uma faculdade e outro dentro de um hospital. As vítimas denunciaram, se expuseram e estão presas dentro de casa com medo de represália, com abalos emocionais, enquanto as pessoas acusadas estão soltas. E quando nós falamos de acusados soltos, investigados soltos, o processo demora, porque a regra é que andam mais rápido os processos de réus presos e os processos de réus soltos andam no tempo da produção da prova. E mais uma questão que eu gostaria de falar, Lívia, se eu ainda tivesse tempinho. Fique à vontade, doutora. Nós não temos um protocolo de atuação nos casos de crime sexual. O que nós temos de positivo na Espanha nesse caso? A vítima denunciou no estabelecimento que já tinha um espaço próprio para as denúncias, já tinha um protocolo de atuação no caso de receber denúncias de crimes sexuais, imediatamente chamaram as autoridades, já conduziram a vítima para fazer todos os exames necessários, preventivos a qualquer tipo de doença ou gravidez, ou também para preservação da prova, preservaram as provas locais, as testemunhas, as câmeras de segurança, para não haver depois qualquer tipo de manipulação das provas, porque todo mundo é responsável quando existe um crime dentro de um estabelecimento. Nós não temos aqui um compliance feminino que aborde essas questões. Nós não temos ações efetivas que determinem como se deve agir no caso de um estabelecimento receber uma denúncia de estupro. Nem privado, tampouco público. Um dos casos que eu atuei enquanto promotora de justiça, que eu recebi a denúncia, foi de um estupro gravíssimo ocorrido num festival. Eu não vou falar os nomes exatamente porque nós estamos os fatos estão sob júdice, sob segredo de justiça, eu não tenho permissão da vítima para falar. Mas ela expôs isso nas redes sociais. Ninguém fez o exame toxicológico nela. Ninguém fez o apoio psicológico para essa vítima. Eu, com o meu dinheiro, com o instituto que eu presido, com os projetos que tem 15 mil voluntários no Brasil, levamos essa vítima num laboratório particular e na minha ginecologista. E lá foi atestado que ela teve lesões gravíssimas de abuso sexual, tanto na vagina quanto no ânus, uma moça de 19 anos, estudante. E no laboratório foi constatada a presença do Boa Noite Cinderela na bebida dela. Então nós temos aí o quê? Uma falta de um protocolo para os casos de violência sexual que colocam em risco a vida da vítima, infelizmente, e deixam de aplicar a lei e punir agressores de violência contra a mulher. Agora, doutora, a recorrência de acusações contra homens em casos envolvendo assédio sexual, violência contra a mulher, não traz à tona justamente essa necessidade de eventualmente atualização dessa legislação, endurecimento da legislação? O que nós podemos avançar quando falamos desses casos? Porque isso acontece de maneira recorrente. A gente já trouxe aqui vários episódios, vários casos aqui no jornal. Sim, só não quero dizer que
precisamos analisar todos esses fatos por conta de casos emblemáticos com pessoas que são famosas. É óbvio que isso chama mais atenção das autoridades porque é amplamente divulgado na imprensa e vocês têm feito um trabalho maravilhoso na divulgação desses casos, na abordagem, na conscientização da sociedade. Mas toda a vida vale. Todo caso de abuso sexual é importante, independentemente de quem seja o agressor, de quem seja a vítima, independente da classe social, independente de qualquer característica da mulher ou do agressor. A lei, ela tem que ser aplicada para todos. Ninguém está acima da lei e nós devemos zelar por todas as mulheres que sofrem violência. Eu já venho ao longo de quase 25 anos que atuo na defesa dos direitos das mulheres, quase 20 como promotora, apontando as necessidades que nós temos para melhorar, para prevenir e para diminuir os índices de violência contra a mulher. Temos avançado, sim, e muito. Tivemos a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, depois nós tivemos uma lei importantíssima, que eu participei também da elaboração, que é a Lei da Importunação Sexual. Temos a Lei da Violência Psicológica e a Lei da Violência Política. São marcos legislativos importantes. Mas enquanto nós não encararmos esse problema com prioridade, não só como pauta política, com prioridade na defesa dos direitos das mulheres em todos os momentos, não só quando alguém ou as pessoas, enfim, têm algum interesse em levantar essa bandeira, nós temos que respeitar a cidadã brasileira, a mulher brasileira, defendendo sempre e verificando o que nós precisamos fazer para melhorar a violência contra a mulher. Procedimentos mais céleres, maior agilidade, maior respeito no tratamento à mulher e aos familiares de vítimas de violência contra a mulher, assistência social, apoio psicológico, assistência jurídica para essas mulheres, promotorias e varas e delegacias especializadas, mas que tem equipamento, que tem investimento público, porque não adianta você ter as delegacias que estão, muitas vezes não tem estrutura para receber e para atender essa mulher. São procedimentos rápidos e o comprometimento do poder público, da iniciativa privada, da imprensa e da sociedade brasileira com os direitos e o respeito das mulheres e meninas brasileiras, porque, repito, é uma vergonha nós sermos o 5º país do mundo há muito tempo em crimes de violência contra a mulher. Bom, teremos um longo caminho pela frente então. Doutora Gabriela Mansur, advogada especialista em Direito das Mulheres, presidente do Instituto Justiça de Saia e também ex-promotora de justiça. Quero agradecer demais sua participação hoje, trazendo informações tão valiosas para a gente. E parabéns pela luta de sempre. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Um abraço para todos e todas que estão nos ouvindo. E parabéns, São Paulo, pelo seu aniversário. Boa noite, doutora. Até a próxima. Boa noite. Obrigada.